A orca caça o tubarão branco, come a foca, o golfinho, ataca até a baleia azul, o maior animal que já existiu. No oceano não existe nada grande nem perigoso demais para ela. Mas existe uma presa que a orca nunca matou: o ser humano. Em toda a história registrada, não há um único caso confirmado de orca selvagem matando uma pessoa. Por quê? Antes de entender por que a orca te poupa, você precisa saber o que ela é. Porque quase tudo o que o nome sugere está trocado. Para começar, a baleia assassina. Não é uma baleia, é um golfinho. O maior golfinho que existe. Um macho passa dos 9 metros de comprimento, mais comprido que um ônibus, e pesa perto de 6 toneladas. Imagine um golfinho do tamanho e do peso de um caminhão pequeno, com dentes de uns 10 centímetros. É isso que nada por baixo do barco. E ela é o predador do topo. No mar, quase todo bicho tem alguém acima dele. O peixe foge da foca, a foca foge do tubarão, o tubarão foge da orca. A orca fecha essa fila. Adulta, ela não tem predador nenhum. Nada no oceano caça uma orca. Ela persegue cardume de peixe, foca, leão marinho, golfinho e forma grupo para derrubar animais muito maiores que ela. Já viram orca matando tubarão branco só para comer o fígado e atacando em bando a baleia azul? Se existe um dono do oceano, é ela. Até o nome dela nasceu dessa fama. A explicação mais aceita é que marinheiros antigos viram esses bichos caçando baleias em grupo e chamaram de assassina de baleias. Com o tempo, alguém virou a frase do avesso e assassina de baleias foi encurtando para baleia assassina. Quer dizer, o nome que assusta é fruto de um engano. Ela nunca foi baleia, ela é quem caça a baleia. E não é força bruta sem cabeça. A orca é um dos animais mais inteligentes do planeta, no mesmo páreo do chimpanzé. Vive em família, em grupos que os cientistas chamam de pods, onde os filhotes costumam ficar com a mãe a vida inteira. Cada família tem até um jeito próprio de falar, um conjunto de sons que passa de mãe para filho, quase um sotaque de família. Agora, junta tudo. O maior golfinho do mundo, dono do oceano, mais esperto que quase todo animal que existe, capaz de matar qualquer coisa que nada. Esse bicho cruza com gente o tempo todo, surfista, mergulhador, pescador, banhista, e em toda a história que a gente conseguiu registrar até agora, não existe um único caso confirmado de uma orca selvagem matando uma pessoa. Nenhum. Zero. Nananinaná. E não é por falta de encontro. Tem o caso mais conhecido de todos. Em 1972, um surfista na Califórnia sentiu um baque na água e foi mordido por uma orca. Levou 100 pontos na perna. Mas repara no que aconteceu depois. Ele deu um soco no bicho e a orca soltou ele na hora e foi embora. Ele nadou os 40 metros até a praia e sobreviveu. O surfista estava de roupa de mergulho preta e tinha leão marinho nadando ali do lado. A explicação que os especialistas dão é simples. A orca confundiu. Deu uma mordida para testar, sentiu que aquilo não era foca e largou para lá. Uma foca não é solta depois da primeira mordida. Tem outro encontro. No Alasca, em 2005, um menino de 12 anos estava na água quando uma orca veio na direção dele em alta velocidade. Encostou no ombro do menino e, no meio do movimento, dobrou o corpo para desviar e voltou para o mar. Ela chegou perto o bastante para matar e escolheu não. Então, talvez a resposta seja que a orca simplesmente não consegue enxergar a gente como comida? Não é bem isso, porque existe um lugar onde a orca
já matou gente, mais de uma vez. E esse lugar não é o mar aberto, é uma piscina. Esse lugar é o parque aquático. Aqueles shows em que uma orca salta, dá tchau com a nadadeira e carrega o treinador nas costas dentro de um tanque de concreto. Durante décadas, foi um espetáculo comum. E foi ali, e só ali, que orcas mataram seres humanos. O nome mais conhecido dessa história é Tilikum. Ele foi capturado ainda filhote, com uns 2 anos de idade, numa rede perto da Islândia em 1983 e passou o resto da vida em tanques. Primeiro num parque no Canadá, depois nos Estados Unidos. Um macho enorme, de quase 6 toneladas. E Tilikum esteve envolvido na morte de 3 pessoas. A primeira foi em 1991. Uma treinadora escorregou e caiu no tanque e as orcas não deixaram ela sair da água. A segunda, em 99, foi um homem que entrou escondido no parque de madrugada e foi achado morto sobre as costas de Tilikum na manhã seguinte. E a terceira é a mais lembrada. Em 2010, a treinadora Dawn Branchell, de 40 anos, estava fazendo um número com ele na beira do tanque quando Tilikum a puxou para dentro da água e não soltou mais. Ela morreu afogada. No total, orcas em cativeiro mataram 4 pessoas e Tilikum estava em 3 dessas mortes. Esse caso virou um documentário famoso, o Blackfish, que jogou luz numa pergunta incômoda. O que faz um animal que nunca encosta na gente no oceano matar dentro de um tanque? A resposta que os biólogos dão tem a ver com o que a vida na piscina faz com esse bicho. Uma orca selvagem nada mais de 100 km por dia e vive numa família grande. No tanque, ela fica num espaço do tamanho de uma quadra, longe da família, sem quase nada para fazer, às vezes agredida por outras orcas presas junto. É estresse, tédio e confinamento numa mente gigante. O que aconteceu ali não foi a orca caçando um humano para comer, foi outra coisa. Frustração, talvez, ou uma brincadeira que deu errado com um animal grande demais para brincar com a gente. Bem, mas repara no que isso faz com a nossa pergunta. Cai por terra a ideia de que a orca não mata humano porque não consegue ou porque é boazinha. Ela consegue, tem tamanho, dente e força de sobra e provou isso do pior jeito. No mar aberto, com fome de verdade e um banhista bem ali do lado, ela ainda assim passa reto. Então a diferença não está nos dentes dela, está no que uma orca considera comida. E isso não se decide na hora do encontro, vem de muito antes. Aqui está a parte mais estranha da história e é ela que resolve quase tudo. A orca vive em quase todos os mares do mundo, do gelo do polo ao calor dos trópicos, mas ela não come de tudo. Cada população de orca come de um cardápio bem específico e esse cardápio é herdado, passado de mãe para filho, como se fosse cultura. Os cientistas separam as orcas em tipos, pelo que cada grupo come. Tem a orca que só come peixe. Em algumas regiões, ela é quase viciada num tipo de salmão e ignora o resto. Tem a orca que só come mamífero, foca, leão marinho, golfinho e até outras baleias. E tem a que se especializou em tubarão e raia, com os dentes vivos gastos de tanto raspar na pele áspera do tubarão. Esses grupos podem nadar no mesmo pedaço do mar, passar um pelo outro e não se misturam. Não caçam juntos, não cruzam entre si e cada um tem o seu sotaque de sons. São tão diferentes por dentro que os pesquisadores discutem se já não seriam espécies separadas, que tomaram rumos distintos há algumas centenas de milhares de anos. E não é só o que eles comem que se transmite de uma geração para outra, é o jeito de caçar.
Na costa da Argentina tem um grupo de orcas que aprendeu a se jogar de propósito na praia para abocanhar filhote de leão marinho na beira da água e depois voltar se arrastando para o mar. É uma maneira arriscada que pode deixar a orca encalhada e as mães passam semanas ensinando o truque aos filhotes, como quem dá aula. Lá na Antártida, outro grupo caça em equipe. As orcas nadam lado a lado para fazer uma onda com o corpo, derrubar a foca de cima do bloco de gelo. Cada população tem os seus truques e cada truque é ensinado. É cultura no sentido mais literal da palavra. E o filhote não nasce sabendo o que é comida. Ele vai aprendendo com a mãe e com o resto do grupo. Isso aqui a gente caça, isso aqui a gente deixa passar. Uma orca que cresceu comendo peixe olha para uma foca gorda e apetitosa e simplesmente não reconhece aquilo como comida. Não está no cardápio dela. E tem uma prova forte disso. Já flagraram orcas comedoras de peixe matando um mamífero e não comendo. Matam e deixam ali. É como se existisse uma regra aprendida em família sobre o que se pode e o que não se pode comer. Uma regra mais forte até que a fome. Agora, encaixa o ser humano nessa história. A gente não entra em nenhum desses cardápios. Não somos peixe, foca ou tubarão. Não somos alimento de nenhuma dessas culturas de orca. E olha o detalhe. Como isso se ensina de mãe para filho, geração após geração, por milhares de anos, nenhuma população de orca no mundo jamais aprendeu que a gente é comida. E não tem quem comece a ensinar. Para a orca, a gente não é uma refeição pequena, nem uma refeição perigosa. A gente não é refeição nenhuma. E se essa história está te pegando tanto quanto pegou a gente por aqui, um like ali já empurra o vídeo para mais gente que ia curtir isso aqui, ó. Porque a gente não é comida, ainda não fecha a pergunta. Falta a parte em que a orca chega perto da gente de propósito. E é justamente essa parte que você provavelmente já viu no noticiário. A partir de 2025, começaram a aparecer vídeos de uma cena que parecia roteiro de filme. Orcas cercando veleiros no mar entre a Espanha, Portugal e o Estreito de Gibraltar, batendo com o corpo no leme até o barco parar. Foram dezenas de encontros por ano. Alguns barcos ficaram à deriva e alguns chegaram a afundar. A manchete se escreveu sozinha: orcas atacam barcos. E muita gente entendeu aquilo como um bicho revoltado atacando pessoas. Só que é aí que a história engana. Presta atenção num detalhe que quase toda a manchete deixou de fora. Em centenas desses encontros, nenhuma pessoa se machucou. Nenhuma. As orcas batem no leme, a peça embaixo do barco que faz ele virar, e param por ali. Não sobem no barco atrás de quem está dentro e ignoram quem cai na água. É o barco que interessa, não a pessoa. E quem são essas orcas? Um grupo pequeno e em risco de sumir do mapa. Menos de 40 animais que vivem caçando atum, rabilho ali no estreito. Os cientistas ainda discutem o porquê do comportamento. A hipótese que ganha força é quase decepcionante de tão simples. Seria brincadeira de orca jovem. Como o atum voltou a ser abundante na região, essas orcas passaram a caçar em menos tempo e sobrou tempo livre. E uma orca jovem com tempo livre inventa o que fazer, do mesmo jeito que um filhote testa o mundo empurrando com o nariz. O leme que gira e faz força de volta virou o brinquedo da vez. É travessura de um animal grande demais, não fúria contra o ser humano. E se ainda parece que a orca só tolera a gente, tem uma história que vira o assunto do avesso, porque nela a orca escolheu trabalhar com a gente. Há mais de um século, na Baía de Twofold, no sudeste da Austrália, existia um porto de caça à baleia chamado Eden. E lá um grupo de orcas fazia parceria com os caçadores humanos. Quando uma baleia grande passava, as orcas a cercavam e empurravam para dentro da baía e uma delas, um macho que os moradores chamavam de Old Tom, ou Velho Tom, nadava até a beira e batia a cauda na água para avisar que tinha caça. Os homens saíam nos botes e matavam a baleia, com as orcas ajudando a segurar o bicho.
E a parceria tinha um pagamento combinado. Os pescadores deixavam a carcaça na água por um tempo para as orcas comerem primeiro a língua e os lábios, a parte que elas gostavam. Os moradores batizaram esse acordo de a Lei da Língua. Isso durou décadas até o velho Tom morrer em 1930. E o esqueleto dele está no museu em Éden até hoje, com marcas nos dentes de tanto puxar corda junto com os pescadores. E essa ligação era ainda mais antiga. O povo aborígene da região, os Inuit, já tinha um laço com aquelas orcas muito antes de os europeus chegarem. Quer dizer, o maior predador do oceano, que podia virar aqueles botes de madeira com um empurrão, escolheu durante gerações ajudar o ser humano a caçar e nunca fez mal a nenhum daqueles homens. E é aqui, no fim, que a pergunta do começo se resolve, com uma resposta honesta, não bonitinha, porque a orca que mata qualquer coisa no mar não mata a gente. Não é porque ela não consegue, o tanque provou do pior jeito que ela consegue. E não é porque ela é mansa, ela é o predador mais completo do oceano. É que no mundo dela, a gente não é comida. Cada família de orca herda um cardápio e ser humano não está em nenhum deles, em canto nenhum do planeta. Para um animal desse tamanho de inteligência, curioso e cheio de cultura própria, a gente não é uma presa, é uma coisa estranha que aparece na água para investigar, empurrar, às vezes até para virar parceria. Ninguém consegue provar esse porquê com total certeza e os cientistas dizem isso na cara. É a melhor explicação que a gente tem até agora. Mas o placar da história é claro, o oceano tem um dono absoluto e, por um motivo que tem mais a ver com cultura do que com medo, esse dono decidiu que você não está no menu. E você, ficou surpreso de saber que o maior predador do oceano é um golfinho? Que cruza com você na água e simplesmente segue o caminho dele? Escreve nos comentários se a história do velho Tom, lá da Austrália, era novidade para você. Quem curte esse tipo de mergulho de pegar um bicho que assusta e mostrar quem ele é de verdade, já sabe como dar uma força para o canal. Manda o like, clica em se inscrever e chega junto no Clube de Membros, ali no link embaixo do vídeo, onde a gente vai ainda mais fundo em assuntos assim. Até o próximo vídeo.